Olá pessoas, tudo bom com vocês? Johnny Cruz aqui falando e hoje nós vamos conversar sobre cadência plagal, beleza? Mas antes de mais nada, já vai deixando seu like aqui nesse vídeo, tá? E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tô soltando vídeo toda terça e quinta às 8 da noite com muito conteúdo sobre influência musical, composição, teoria musical e afins, né? Então compartilha aí com a galera, tá? E vem comigo que esse vídeo de hoje tá muito bacana, beleza? Eu vou falar hoje sobre a cadência plagal e o que é a cadência plagal, tá? Já entrando no conteúdo aqui, né? A cadência plagal é quando a subdominante, o acorde, né, da subdominante, ele resolve no acorde da tônica, tá? E essa é uma cadência muito menosprezada pelo meio musical, assim, pelos livros de teoria, né? É até interessante, tem um livro do Arnold Schoenberg que chama Harmonia, né? E aí quando ele vai falar sobre cadências, ele passa sobre a cadência perfeita, que é um assunto que eu vou abordar depois, mas aí quando ele fala sobre a cadência plagal, ele fala assim, a cadência plagal é irrelevante, nem vou tocar nesse assunto, né? E na verdade a cadência plagal ela é muito interessante, tá? Ela tem uma sonoridade mais suave, né? Dentro do que eu vou explicar aqui para vocês, por que isso acontece, mas ela provoca muitos caminhos interessantes, né? Na hora da gente... É uma ferramenta muito bacana para a gente usar, tanto para reharmonizar quanto para compor, né? E por que eu posso dizer que a subdominante pode resolver na tônica? Já que quando a gente estuda a harmonia funcional, se você já viu meu vídeo aí, né, a gente estuda que o acorde de função subdominante ele não pede resolução. E justamente por não pedir resolução, ele causa um tipo de resolução interessante, porque quando eu resolvo a partir do acorde da subdominante, essa resolução ela fica mais fraca, ou seja, ela não era uma resolução necessária de acontecer, né? Então, ela causa um efeito que fica interessante aos nossos ouvidos, né? Muito menos drástico do que quando eu vou do dominante para a tônica, né? Que o dominante ele está meio que gritando, ó, eu quero resolver. Não é o caso do subdominante, né? E por que isso acontece, né? Pensando aqui de forma bem teórica, né? Analisando o caminho das notas, né? Aqui eu tenho um acorde de Fá maior, tá? Aqui tem a nota Fá, a nota Lá, a nota Dó. E aqui eu tenho um acorde de Dó, né? Eu tenho Dó, Mi e Sol, tá? Então aqui é a resolução. É quando o Dó, o Fá vai para o Dó maior, né? O que acontece quando tem esse tipo de resolução? A nota Dó ela é comum aos dois acordes, né? Então por isso que eu pus ela até ligada aqui. Mas a nota Fá, o caminho que ela faz é esse, ela sai da nota Fá e vai para o Mi. Quando ela faz isso, ela faz um caminho de resolução por semitom, que é o que a gente fala que é a resolução por sensível, né? Só que a sensível que a gente geralmente fala mais dela é do Si pro Dó, né? Si, Dó, né? Essa resolução de notas bem próximas, né? É uma resolução bem comum e é o que basicamente dá a sensação de resolução numa escala maior, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas, quando eu vou do Fá para o Mi, por exemplo, né, na escala aqui de Dó, quando eu vou do Fá para o Mi, eu também tenho um semitom voltando e acaba acontecendo o que a gente chama de resolução resolução descendente, né, da sensível. Então o Fá ele é uma sensível descendente do Mi. Então eu tenho esse som, ó, Fá, Mi, Fá, Mi. É isso que está acontecendo aqui, ó, Fá, Mi. Eu tenho o Lá aqui em cima, que seria o Lá. Aí o Lá resolve também o Sol, Lá, Sol, né? O Lá é uma nota ativa que a gente chama, né? Ele acaba querendo sempre ir para o Sol também. Não é um caminho muito forte, muito necessário de se fazer, mas provoca também uma espécie de resolução, tá? Então a resolução do acorde subdominante ele acontece principalmente por causa dessa notinha aqui do Dó, do Fá indo para o Mi, né, que dá essa resolução de sensível descendente, e porque o Dó se mantém nos dois acordes, né? Então acontece, tá, essa sensação de resolução, sim. Tá? Não muito forte, como eu já disse, né? Mas acontece. E se os acordes fossem menores? Tá? E se o Fá fosse menor? Se o Fá fosse menor, seria um Fá com um Lá bemol aqui e seria um Dó com o Mi bemol. Daria praticamente na mesma, só que aqui a resolução de sensível descendente acontece entre o Lá bemol e o Sol.
né? O Lá bemol descendo para o Sol vai dar essa sensação do Fá, Mi, né? Lá bemol, Sol, Lá bemol, Sol, né? O Fá indo para o Mi bemol vai fazer o mesmo caminho que o Lá fazia para o Sol, né? Vai descer 2 semitons para baixo. E o Dó vai se manter também. Então, ambos os casos a gente sente resolução. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. No caso do Fá maior indo pro Dó maior, ó. Fá, Mi, Lá, Sol. E no caso do Fá menor indo para o Dó menor. Ó. É mais fraco, é um tipo de resolução mais fraco, mas acontece. Tá? Então, e aí você precisa já entender isso. Se acontece, como que eu posso estudar para ter essa ferramenta como uma carta na manga aí? Então a gente tem como fazer isso de duas formas. Uma é por meio do que a gente chama de cadência primária. Tá? Então, uma cadência plagal ela pode ser primária ou ela pode ser secundária. Secundária. Qual a diferença entre as duas abordagens? A abordagem primária é quando eu estou numa tonalidade, eu já pus os acordes aqui de Dó maior. Quando eu estou na tonalidade, por exemplo, de Dó maior, e eu resolvo o acorde subdominante de Dó nele. Né? Então eu tenho o acorde da tônica, né? O tom que eu estou é Dó, e eu resolvo esse acorde da tônica pelo acorde subdominante dele. Isso é a cadência primária dentro da tonalidade. Tá? Agora, o que vem a ser a cadência secundária, então? Tá? A cadência secundária é o seguinte, é quando eu preparo não a tônica, mas os outros acordes da tonalidade. Tá? Então, o Ré pode ser preparado pela subdominante própria da tonalidade dele. Tá? Eu posso fazer isso, mesmo estando em Dó maior. Mesma coisa com Mi, mesma coisa com Fá, mesma coisa com Sol, mesma coisa com Lá. Eu não posso fazer isso com Si, porque o Si ele é um acorde instável por natureza, ele é um acorde que tem a quinta diminuta. E por causa disso, então, se eu for para o Si, eu não estou resolvendo, eu estou simplesmente indo para um outro lugar de tensão. Tá? Então, eu não resolvo no Si, mas eu posso resolver em qualquer outro desses acordes aqui. Então, se eu uso o acorde subdominante de qualquer um desses outros acordes para prepará-los, para resolver neles, eu estou fazendo o que a gente vai chamar de cadência plagal secundária. Então, repetindo a ideia, cadência plagal primária é quando o acorde subdominante da tonalidade resolve na tônica. E cadência plagal secundária é quando o acorde subdominante de algum acorde específico dentro da tonalidade prepara esse acorde. Tá? Então, por exemplo, o Ré menor ele pode ser preparado por quem? Ele pode ser preparado pelo Sol menor com sétima. Por quê? Dentro da tonalidade de Ré menor, o acorde subdominante dele, o quarto grau dele, é o acorde de Sol menor com sétima. Mesma coisa aqui, ó, no Mi, o quarto grau dele vai ser o Lá menor com sétima, tá? Que resolve aqui. O Fá, o acorde subdominante dele vai ser o Si bemol com sétima maior. Pode resolver nele. No caso do Sol, o Sol aqui, né, para eu pensar que eu vou ter que pegar um acorde emprestado da tonalidade dele, então eu tenho que pensar em Sol maior. Só que Sol maior mesmo não tem a sétima menor, né? Ele teria uma sétima maior. Mas, ainda assim, o quarto grau dele continuaria sendo Dó com sétima maior. É só você dar uma estudada sobre a questão do modo mixolídio, enfim. Tá? Então, vai ser esse acorde aqui de qualquer forma. E aqui, no caso do Lá, vai ser o Ré menor com sétima menor. Beleza? Então, dentro da tonalidade de Dó, você pode usar o Fá, né, para resolver no Dó, quando você precisar. Agora, para preparar os outros acordes, você pode usar os subdominantes deles, tá? Próprios. E aí acaba o que acontece? Só o acorde de Sol e o de Si bemol aqui, ó, são acordes não diatônicos, ou seja, não pertencentes à tonalidade. Tá? Então, quando a gente usar eles, vai ter um colorido muito interessante, um colorido de fora da tonalidade. Né? Os outros aqui estão dentro da tonalidade, mas quando a gente usa eles preparando, ainda assim vai ter esse efeito bacana, né? da preparação pela subdominante. Tá ok? Bom, a gente já está com 10 minutos de vídeo aqui.
e eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito longo, e na quinta-feira eu vou soltar um vídeo só de aplicações práticas da cadência plagal, tá? Para vocês verem como é que a gente pode usar isso né, na prática, e como isso dá uma sutileza, né, é muito um embelezamento, né, na reharmonização quando a gente está fazendo, quando a gente está compondo, que eu acho muito mais sutil e muito mais interessante, tá, do que a maioria das vezes quando a gente usa a cadência perfeita, até que é quando a dominante resolve na tônica, beleza? Então é isso, por hoje a gente fica por aqui, tá? Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa o seu like e deixa aqui nos comentários, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto, exemplos de músicas que tenham esse tipo de cadência que você acha interessante pontuar aí, beleza? É bom a gente sempre estar junto aí, né? Enriquecendo o debate sobre as temáticas, né? Os temas da teoria musical, tá? E eu vou ficando por aqui então, Deus abençoe vocês e até mais!